Olá, olá, coders do canal. Estamos aqui no 15º episódio da primeira temporada do nosso curso de Programação Orientada a Objetos com a linguagem Java. Nós vamos ver a utilização de vetores dentro da linguagem, que é importante para que a gente possa guardar um conjunto de dados. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada como a gente utiliza vetores na linguagem Java, que é importante para que a gente possa guardar um conjunto de dados ao mesmo tempo dentro de uma mesma variável. A motivação para vetores a gente não vai falar aqui, mas existem um conjunto de problemas que só podem ser resolvidos com vetores. A gente pode ter vetores de qualquer tipo em Java, seja do tipo inteiro, float, ou seja do tipo string, que a gente já sabe que são classes. Vocês vão ver aí durante a orientação a objetos que vamos utilizar vetores aí para guardar um conjunto de objetos. Bom, a gente tem aqui uma imagem de um vetor, uma representação gráfica, onde a gente tem aqui várias posições, onde cada posição dessa eu consigo guardar um valor e todos eles sob o mesmo nome, ou seja, o mesmo nome de variável eu consigo usar para armazenar um conjunto de dados que não acontece numa variável comum, porque eu só posso ter uma variável comum, um dado de cada vez. Como é que a gente faz para declarar um vetor? A gente utiliza colchetes. Então a gente pode utilizar colchetes após o tipo ou após a variável. São duas formas diferentes de você fazer. Quando você bota após o tipo, você pode ter um conjunto de variáveis declaradas e todas aquelas variáveis passam a ser vetores, como temos nesse exemplo aqui. Então eu tenho um vetor de inteiros chamado A e B. Então tenho um A e um B, ou seja, dois vetores do tipo inteiro. Ou aqui eu posso criar uma variável do tipo int, que é um conjunto vetores, Vetores não, pessoal. Vetor é o nome da variável, é um vetor de inteiros. Ok? Do mesmo jeito aqui, é um conjunto de strings chamado alunos e um conjunto de notas chamado notas, do tipo double. Então essa é a forma que você declara variáveis do tipo vetor em Java. Pode ser tanto depois do tipo como depois do nome da própria variável. Aqui eu estou criando o vetor. Quando você declara uma variável, você já declara e ela já tem o seu a sua alocação, digamos assim, está feita, ou seja, você já tem o espaço para a variável. Quando você declara um vetor, você não tem o espaço reservado para você guardar os dados, você precisa criar. E aí, para criar, a gente utiliza essa palavra reservada chamada new, especificando qual é o tamanho do vetor que a gente quer. Então, veja que aqui eu tenho a declaração da variável, dois vetores A e B, e aqui eu estou criando o tamanho do vetor, ou seja, eu estou criando os espaços para poder guardar os dados. Sem criar os espaços, pessoal, nada feito, vai dar erro. Depois eu vou colocar aqui no Visual Studio para que vocês possam ver esse erro sendo gerado aí pela interface. Então aqui eu estou criando um vetor de tamanho 10 e aqui eu estou criando um vetor de tamanho 5. Então eu coloquei aqui, new int 10, new int 5. Então entre os colchetes eu vou colocar qual é o tamanho que eu quero. Pode ser uma variável? Pode ser uma variável. Em algumas outras linguagens isso não pode, aqui pode. Aqui eu estou criando uma string de nomes e na própria atribuição já estou criando o vetor com 10 posições. Então tem que ter esse cuidado. Tenho que criar o espaço para que os dados possam ser colocados nele. Tenho duas outras formas de criar o tamanho do vetor, com a colocação dos dados já de uma vez. Então, eu estou criando aqui um vetor de números inteiros, chamado pares, onde eu já estou botando 2, 4, 6, 8 e 10. É um vetor de tamanho 5, onde eu já coloquei dados dentro dele com as chaves, com os símbolos de chaves. Aqui eu estou criando meses, criei os 3 primeiros meses, também com valor de chave, com o uso de chaves, e eu estou colocando janeiro, fevereiro e março dentro de meses no vetor de tamanho 3. Então, nesse caso, eu já tenho o vetor de tamanho 3 sendo atribuído, não precisei dar um new.
Ou eu dou um nil, ou eu atribuo diretamente. Então são essas duas formas aqui. Nesse caso, eu estou mostrando aqui como é que utiliza o vetor. Então, peguei o vetor de pares, 2, 4, 6, 8 e 10, então o vetor do tamanho 5, e mandei imprimir pares na posição 2. O detalhe, eu até falo aqui, né, o primeiro elemento do vetor é índice 0. Então, eu tirei isso aí. O primeiro vetor é índice 0, então ó, aqui é o índice 0, aqui é o índice 1, aqui é o índice 2. Então, esse system out aqui vai dar 6. Correto? 6. Por quê? Porque é índice 0, índice 1, índice 2. Aqui agora eu tenho uma troca de variáveis. Tenho uma troca de variáveis, onde eu coloquei pares na posição 2 em auxiliar, então 6 veio para cá. Pares na posição 3, que é o 8, veio para pares na posição 2, então o 8 veio para cá. E o 6 que estava guardado veio para a posição 3. Então eu inverti esse com esse, certo? Eu troquei o 6 com o 8. E mandei imprimir pares na posição 2, e aí agora ele vai imprimir 8. Então ele imprime 6 aqui, nesse primeiro, e imprime 8 aqui. O que a gente está mostrando aqui, pessoal, é como acessar os índices. Os índices são acessados com os colchetes, dizendo qual é a posição que a gente quer. Então, é dessa forma que a gente manipula os elementos do vetor. É claro que eu poderia fazer a leitura dos dados, né? A leitura diretamente para uma dessas posições. Então, eu poderia fazer isso. Ou a impressão, né? Tem uma leitura e tem a impressão. Aqui, ó, eu tenho a impressão dos elementos. Eu criei o vetor de pares e fiz um laço com for, indo de 0 até pares.length. Pares.length é o quê? É o tamanho do vetor, ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. E mandei imprimir pares na posição i. Então, eu imprimi o 2, depois o 4, depois o 6, depois o 8, depois o 10. Vamos fazer isso aqui no Visual Studio que eu prometi para vocês. Então, eu tenho int x igual a... Eu criei já os números, certo? Eu vou chamar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem um vetor com 6 elementos. Fiz diferente lá porque para i igual a 0 e menor do que x.length e no fim i mais mais, né? Então, esse é o nosso for. O que eu vou fazer aqui? Eu disse que eu ia fazer um system out, não vou mudar de linha, x na posição i. E vamos dar também um espaço para ele poder imprimir os números, né? Vamos rodar ele aqui. Então eu tenho um vetor com 6 posições, ele vai imprimir essas 6 posições aí na mesma linha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos esperar ele terminar, está aqui. O que eu disse é o seguinte, se eu tentar acessar um valor fora da faixa, 10, veja aqui que ele vai correto, imprimir 1, imprimir 2, até o 6. Quando ele tentar acessar um índice que está fora da faixa, que seria um índice, não 6, né? 6 porque começa com 0, mas um índice fora dela, então a gente teria aí, a gente vai ter um erro, né, de execução, array index out of bound exception. Então eu disse lá para você, ele vai gerar uma exceção. Qual é a exceção? Essa daqui, o índice fora da faixa. Quando você rodar um programa que você encontrar isso aí, você já sabe que você acessou o vetor no índice que não existe. Então aqui, por exemplo, se eu fizer isso também, ó, ok? O que ele está dizendo é que a variável pode não ter sido inicializada, tá certo? Aqui ele nem deixou, né? Então o compilador foi mais esperto e disse que eu não poderia executar porque estou com esse problema. Mas em alguns casos, principalmente quando você passa como parâmetro, você não sabe se ela foi inicializada ou não, e aí na hora que você vai imprimir, ele diz, ó, isso aqui não existe, e aí acaba tendo o problema que eu comentei. Bom, vetores, a gente vai ter um último episódio sobre vetores, mas a parte inicial é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aí no nosso vídeo, e aí a gente se vê no último episódio da temporada
não perca para continuar acompanhando o nosso curso. Grande abraço e até a próxima.